Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 9. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. O Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morreu nenhum. Porém, o coração de Faraó só endureceu e não deixou ir o povo. Assim seja. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que se arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-no diante de Faraó e Moisés, e espalhou sobre o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Assim seja. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, e a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu povo em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraíva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraíva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas
Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor em seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Assim seja a praga de Saraíva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá Saraíva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e Saraíva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover Saraíva sobre a terra do Egito, e havia Saraíva de fogo misturado entre a Saraíva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a Saraíva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a Saraíva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraíva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor para que não haja mais trovões de Deus, nem Saraíva, e eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais Saraíva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, porquanto a ti e aos teus servos, eu sei o que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao céu, e cessaram os trovões e a Saraíva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a Saraíva e os trovões, continuou a pecar e agravou seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Assim seja.